Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode tomar a palavra de Deus, pegue-a agora, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, e depois versículos de 11 a 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, depois de 11 a 13, que diz assim: Chegando ali, entrou numa gruta, onde passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Que fazes aqui, Elias? O Senhor disse-lhe: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta passagem do livro dos Reis, meu irmão, minha irmã, fala de quando Elias estava, o profeta Elias, estava sendo perseguido e ele vai se refugiar no Monte Horebe. E ali, ao estar no Monte Horebe, ele quer ver o Senhor, ele quer experimentar o Senhor. E quando passa, primeiramente, aquela ventania, depois passa, tem um terremoto, depois passa um fogo, mas Deus não estava na ventania, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Ele estava na brisa leve, no murmúrio, como diz aqui a tradução da CNBB, a Bíblia da CNBB, no murmúrio, na brisa leve. Eu quero com você meditar nesta hora, para nós identificarmos onde que o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida. Mas eu já digo que para perceber a ação dEle, é preciso que nós estarmos inteiramente abertos a Ele. Por isso que diz que o profeta Elias, ele vai para o monte Horebe, porque no monte, todas as vezes que você escutar nas Sagradas Escrituras, falando a respeito do monte, e aí nós lembramos alguns montes da palavra de Deus, o Monte Sinai, onde foi dado as leis para Moisés, o Monte Tabor, onde Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigurou, revelou a sua glória. O Getsêmani, que também é um monte, onde Jesus, ele passou pela agonia, antes de ser flagelado, antes de ser crucificado. Olhemos então, meus irmãos, que o monte é o lugar onde Deus, ele se revela, onde Deus, ele se mostra, onde Deus, ele fala conosco. Por isso que, para nós, é preciso sempre subir ao monte. Qual que é o monte, espiritualmente falando, nesta terra, nesta vida? O monte mais alto é o monte da Eucaristia, da Santa Missa. Nós dizemos nos nossos documentos, nosso pai fundador, hoje em sua saudosa memória, de maneira especial, que hoje é dia 12, ele sempre nos falou que a missa para nós é o ápice, é o ponto mais alto, é o cume da nossa vida.
é a maior de todas as orações. Então, a Santa Missa é o monte onde o Senhor se revela a nós no Cristo que se entregou, se entrega, se oferta para nos salvar. Eu também não duvido que aqui, o Sorrindo para a Vida, é também um monte onde nós nos colocamos para escutar a Deus. Como nós ouvimos este testemunho, ela dizia dessa intimidade, dessa proximidade. Por que as pessoas se afeiçoam tanto a nós da Canção Nova, aquilo que são os momentos de oração, as missas, os acampamentos? Porque aqui Deus, ele se revela neste monte chamado Canção Nova. Deus, ele se revela neste monte chamado Sorrindo para a Vida, todos os dias pela manhã. Nós precisamos aprender a nos retirar no monte para ouvir a Deus. Qual é o monte aí da tua casa, onde você para, o horário, onde você vai rezar o teu texto, onde você pega a Bíblia, vai rezar, onde você vai à missa, na tua paróquia, nessa comunidade, nessa capela aí da tua cidade, quando você pega seu terço para rezar? Qual é o teu monte, onde você precisa se retirar, onde você precisa se afastar um pouco daquilo que é corriqueiro, daquilo que são as tuas ordinariedades, para viver o extraordinário de Deus? Elias estava passando por uma perseguição, Elias estava sofrendo, e ele se retira para o Monte Horebe porque ele precisa ouvir a Deus. O Senhor passa no monte perto de Elias. O monte é este lugar onde Deus se manifesta, porque a montanha está lá no alto, próxima dos céus. É preciso proximidade. O que na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa buscar essa proximidade para ouvir a Deus. Nós só podemos falar de Deus, nós só podemos levar a palavra se antes nós ouvirmos a Ele. Senão eu vou estar dando algo de mim, senão eu vou estar sendo apenas um instrumento. Nós até usamos essa palavra com muita costume, né? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. A Valdenha é um instrumento, a Patrícia é um instrumento, o Sapo é um instrumento, o Inácio é um instrumento, a Canção Nova é um instrumento. Mas não basta que nós sejamos instrumentos, porque o instrumento, muitas das vezes, ele só é usado e depois deixado de lado. Nós precisamos ser este instrumento, mas que porta a Deus. É por isso que nós, muitas das vezes, nos cansamos, nos fadigamos, por isso que nós, muitas das vezes, nos sentimos esgotados. Por quê? Porque nós só damos, nós só fazemos, mas nós não somos. Se você não for de Deus, você vai se esgotar, você vai se cansar, você vai adoecer. Por que que muitas pessoas até adoecem dentro da igreja? Porque muitas vezes essas pessoas estão apenas sendo instrumento de Deus, mas não estão portando o Deus que leva para os outros. Por isso retirar-se, por isso ouvir a Deus. Nós precisamos sempre subir no monte para escutarmos a Deus. E estando no monte, precisamos estar atentos para ver como Deus se manifesta a nós. Estar no monte é preciso atenção. Olha, Deus vai falar, Deus vai se manifestar. Eu silencio, eu calo a minha boca. Desculpa usar esse termo, mas para ouvir a Deus a gente precisa calar a boca. A gente fala demais, a gente fica querendo dar pitaco em todas as coisas, a gente fica querendo resolver as coisas com as nossas artimanhas. E sabe o que muitas das vezes é preciso? Silêncio, oração, estar atento. Talvez na tua casa hoje esteja uma bagunça, uma confusão. Você começa a gritar, você começa a falar, grita com o marido, grita com a esposa, grita com os filhos, de manhã cedo. Você já viu uma família assim? Que
que já acorda no 220, gritando, berrando um com o outro, te arruma, cadê a tua roupa, cadê não sei o quê? Meu Deus, a paz não habita nesse lugar, por causa da confusão. Silenciar, esperar para ouvir a Deus. No Monte Horebe, onde Elias estava, veio primeiro um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento que quebrava os rochedos. O Senhor não estava naquela tempestade. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Olha só, Deus estava na brisa mansa que passa. É por isso que é preciso silêncio, é por isso que é preciso atenção, é por isso que é preciso ouvir. Os maiores sábios não são aqueles que falam, são aqueles que ouvem para depois falar, porque quando falam, sabem o que vai ser falado. Quando a gente fala asneiras, nós nos perdemos. Quem fala muito se perde. Eu sou sanguíneo, e aí às vezes eu falo demais, quando eu vi eu já falei. Lembrei até agora de uma situação em que eu estava com outro padre amigo meu, e aí eu comecei a falar de uma situação, e quando eu vi, eu já estava vomitando, já estava falando mal, já estava julgando, e o padre até, era um padre, parou e disse, mas padre, calma aí, não é bem assim. Eu disse, padre, me perdoe, mas assim, me conheça, eu sou sanguíneo, então já vou falando assim na hora, mas não é isso exatamente que eu quero dizer, porque quando a gente fala demais, a gente se perde. Porque quando a gente não pensa antes de falar, não reza, não ouve a Deus, nós falamos besteiras, nós nos perdemos. Onde que você tem falado demais? Onde que você tem jogado palavras ao vento? Não são nem mentiras, são até verdades, mas a verdade dita sem caridade não serve para nada. Ouviu? A caridade dita, a verdade dita sem caridade não serve para nada, porque fere, machuca, causa confusão. Deus estava na brisa suave. Nossa vida é sempre uma correria, um terremoto de tantas coisas para fazer, um fogo que arde nas situações difíceis que passamos, mas Deus está presente na brisa leve, no murmúrio. O que é o murmúrio? Na calmaria. Quando a gente para sentir, a Verinha, que foi nossa formadora geral no conselho passado, eu lembro muito das formações que ela dizia para nós, é preciso que nós aprendamos a dar nome aos nossos sentimentos. A gente sente tanta coisa, a gente vive tanta coisa, e não para ruminar, para ver o que aquele sentimento está dizendo a meu respeito, e a respeito das situações. Nossa, eu estou cansado. Por que eu estou cansado? Nossa, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? O que eu vou viver hoje? O que eu vivi ontem? Nossa, eu estou preocupado. O que é que tem tomado os meus pensamentos para me levar a uma preocupação exacerbada, exagerada? Para dar nome aos teus sentimentos. Porque quando nós não rezamos, não ouvimos a Deus, e assim ouvimos a nós mesmos, isso aqui é importantíssimo. Quem ouve a Deus, escuta a si mesmo, porque Deus nos revela. Eu paro na adoração, e se tem um momento para mim que é sublime, é a adoração. Antes de vir para cá, eu estava na capela da rádio rezando, e como que é maravilhoso nós pararmos diante do Santíssimo Sacramento, e no silêncio, sem falar nada, Deus vai falando conosco, e nós vamos nos escutando. Nossa, eu estou meio nervoso, vai ter o Sorrindo para a Vida, eu vou pregar, tem a palavra, o que Deus quer falar, e eu vou me escutando e me entendendo. Olha como é importante nós pararmos
para escutar a Deus e escutar a nós mesmos. O que não está bem em mim? Quando surge alguma doença em nós, presta atenção, é quando a gente para. Espera aí, mas eu estou sentindo dor na ponta do meu pé, no meu dedo do pé. Essa dor foi o quê? Eu machuquei? Eu pisei em falso? Eu dei uma topada? Não é interessante? Porque precisa identificar o que levou a essa dor, por que eu estou sentindo essa dor. Quem escuta a Deus, escuta a si mesmo. Então pare para escutar, porque quando você vai correndo, quando você vai só vivendo as coisas sem parar, sem escutar, você não consegue dar nomes aos seus sentimentos, você não consegue perceber. Tem doenças que elas são silenciosas, e quando elas se manifestam, já não tem mais o que fazer. Por isso que é importante fazer os exames de rotina, porque tem coisas que você não vai perceber mesmo, é preciso parar, olhar, fazer os exames, para poder ver se tem alguma coisa que de repente não esteja bem. Olha só como é importante. E se você só for vivendo, correndo, meu Deus, quando viu, pá, morreu. Morreu, por quê? Porque não deu tempo de ver o que não estava bem, para cuidar, para tratar. Para perceber a presença dEle, é preciso silenciar, rezar, ouvir. Quanto tempo faz que você não para, não reza? Tantos barulhos, tantas coisas, tantas confusões. Deus está mostrando para você aquela placa, quando a gente está no trânsito, vermelha, que está escrito o quê? Pare. Deus está falando para você parar hoje. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, está passando, mas tem uma placa gigantesca na tua frente e está escrito nela, pare. No sinal de trânsito, se você não parar, vai acontecer um acidente, uma morte. Precisa obedecer às sinalizações da vida. Precisa obedecer. Gente, Deus é perfeito. As fases da nossa vida, elas são perfeitas. Nós somos lá concebidos, gerados, nascemos, infância, adolescência, juventude, a idade adulta, depois a velhice. E na velhice nós vamos recebendo já um monte, sabe de quê? De pare. Eu queria correr, mas eu não posso mais. Eu queria carregar peso, mas eu não posso mais. Eu queria estar andando para ali, para acolá, como eu andava naquele tempo da minha vida, não posso mais. Por quê? Porque o corpo já é outro, porque a vida já é outra, o tempo já é outro. E aí tem escrito o quê para nós? Pare. Se não parar, Patrícia, pode morrer. Se o carro vai indo ali no cruzamento, se não obedece lá o semáforo, Inácio, passa direto, o que vai acontecer? Vai bater no outro carro, vai encontrar-se com outro, pode morrer, pode matar os outros. Por isso que você precisa parar. Todo cristão precisava, pelo menos uma vez no ano, parar para fazer um retiro espiritual. Aqui na Canção Nova nós temos as nossas jornadas, um tempo forte para ouvir a Deus. Por quê? Porque a gente precisa parar. Faça um retiro espiritual. Pare uma manhã, pare 1 hora, pare 2 horas, para um domingo, veja um final de semana, dê esse tempo para você. Padre, mas é muito trabalho, é família, é isso, é empresa, é a comunidade, é a igreja, são as pastorais. Deus está falando para você, se você não parar, amanhã você pode perder a sua vida, a sua vocação, você pode perder o seu casamento, você pode perder a sua empresa, se você não parar para ouvir a Deus, para se ouvir, para se cuidar. Pare. Teu corpo está dando sinais. Teu casamento está dando sinais, tua vida está dando sinais, teus relacionamentos estão dando sinais, tua alma está dando sinal, e você precisa ser dócil. Padre, vai atrasar a minha vida, se eu parar agora, nessa situação, eu vou perder o tempo, eu vou perder o time, né, como se fala aí, eu vou ficar para trás. Tudo está correndo, tudo está indo embora e eu estou ficando para trás. Parar um pouco,
Dar alguns passos para trás não é retroceder, é crescer e amadurecer. Escuta isso. Parar um pouco, dar uns passos para trás, não é retroceder, é crescer e amadurecer na vontade de Deus. Vai parecer no primeiro momento uma derrota, vai parecer no primeiro momento que você está perdendo tudo, mas na verdade você está ganhando. Não tenha dúvidas disso. Quem vive no meio dos barulhos, quem vive no meio das correrias, não escuta a Deus, não percebe a Deus. Para que você perceba a presença dEle em tudo que você faça, antes é preciso estar com Ele, ouvi-lo, ser inteiramente de Deus. Olha, a gente vê tantas pessoas, eu atendo tantas pessoas que chegam e dizem: Padre, eu estou perdido no mundo. A pessoa está bem, é casada, a pessoa está no relacionamento, a pessoa está na empresa, a pessoa tem o seu salário, e chega diante de nós, padres, e diz: eu estou perdido, eu estou sem sentido na vida. O que será que pode levar a isso? Uma vida que não para ouvir a Deus, uma vida que não sobe na montanha, uma vida que não percebe os murmúrios de Deus, onde Ele se manifesta, onde Ele fala conosco. O Papa São João Paulo II, saudoso Papa São João Paulo II, diz o seu secretário nos escritos sobre ele, que um dia o Papa sumiu. E aí foram na capela e olharam assim da porta, não acharam, não viram, procuraram em todo o quarto, em todos os lugares que ele ficava, não achavam. Depois retornaram à capela, onde ele estava, prostrado no chão, atrás do altar, diante do Santíssimo Sacramento. Horas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele, é aquela que não perde tempo, mas ganha tempo quando fica com Deus. Às vezes a gente tem medo, né? A evangelização está correndo, tem que anunciar, tem que pregar, tem que ir ali. Antes de pregar, estejamos com o Senhor. Antes de trabalhar, estejamos com o Senhor. Os santos nos ensinam isso, como São João Paulo II. Outro dia eu escutava o Sérgio, lá da nossa missão de São Paulo, falando a respeito do Padre Jonas, nosso pai fundador. Ele parou, pensou e disse: eu nunca vi o Padre Jonas ocioso, sem fazer nada. Gente, isso é incrível. Aí eu parei, porque eu fui por 4 anos sentinela do Padre Jonas, tive essa graça. E eu fiquei parando e prestando atenção, o Padre Jonas nunca ficava sem fazer nada. Sentinela, o que é? A Patrícia está dizendo. Foi feita uma escala, nos últimos anos do Padre Jonas, de vida dele, quando ele foi ficando velhinho e depois adoeceu, fizeram uma escala dos solteiros e seminaristas para ficar com o Padre Jonas, o Eta e a Luzia na casa deles. Então, nós dormíamos lá toda noite, para ajudar naquilo que fosse preciso. Então, a essa escala foi dado o nome de sentinelas. E quando o Sérgio falou que ele nunca tinha visto o Padre Jonas ocioso, eu vou parar agora para fazer nada. Eu nunca vi. Vocês viram? Vocês lembram do padre? Estando lá na casa dele, ou o padre estava rezando, fazendo estudo, adorando, ou conversando, partilhando, atendendo alguém, mas nunca o padre ficava sem fazer nada, porque sempre, tudo que ele fazia, era na presença de Deus. E por que será que nós, muitas das vezes, queremos fazer as coisas sem Deus? Até o nosso lazer, até o teu divertimento, precisa ser na presença de Deus, porque quando nós não estamos com Ele, ou buscamos a Ele, porque Ele sempre está conosco, quando nós não buscamos a Ele, aquilo que fazemos perde o sentido, aquilo que fazemos nos esgota, nos cansa. Eu não tenho medo de dizer que todo aquele que cai numa situação de desgaste, de situação que não venha de algo que seja físico, é por causa que não busca preencher com Deus.
É por causa que não foi para a montanha. Dom Bosco, ele sempre dizia que quando nós queremos muitas bênçãos, muitas graças, precisamos ir constantemente à presença do Santíssimo Sacramento. Quando a gente não quer graças, não vá visitar o Santíssimo, não vá adorar, não fique com Deus. Dom Bosco tinha uma vida muito agitada, no colégio, no pátio, com lá as crianças, no oratório. E aí falavam, quando é que Dom Bosco reza mesmo? Porque a gente não vê esse homem rezando. E aí Dom Bosco, ele rebate dizendo, quando é que eu não rezo? Porque todas as coisas que eu faço com os meninos, quando eu estou celebrando, quando eu estou atendendo, quando eu estou cuidando, eu faço com Deus. Esse é um ensinamento para a nossa vida. É aquilo que nós falamos na Canção Nova, o nosso trabalho santificado. O que é isso? É fazer tudo na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, suba a montanha. Meu irmão, minha irmã, pare um pouco. Meu irmão, minha irmã, Deus está fazendo com que você agora estacione um pouco. Esse estacionar não é você ficar para trás, é você parar para ouvir a Deus. É você parar para dar atenção a si mesmo, à tua família, aquilo que hoje Deus quer fazer na tua vida. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Vai pedindo já agora. Você que está resistindo, tem pessoas que estão resistindo a essa minha palavra, pare, eu vou insistir e eu vou falar com você, porque tem pessoas que já estão paradas, uma doença te parou, um problema te parou, e você não está entendendo nada, a velhice te parou, e você não está entendendo nada, e Deus está falando com você, você que está se sentindo inútil, você que está se sentindo desvalido, você que está se sentindo que ficou para trás, Deus está dizendo para você, você precisa dar sentido à tua vida, você precisa entender que eu parei você, para que você me escute, para que você cuide de você, para que você seja um intercessor, para que você retome a tua vida, e a partir dessa parada, depois você avance muito mais. Espírito Santo de Deus, vai realizando esta obra na nossa vida, aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de tantos agora, muitos que estão impelidos, muitos que estão fadados, cansados, você dizia, eu estou esgotado, eu não consigo mais ir para frente, Deus está te falando, pare um pouco, refaça as tuas forças em mim, refaça as tuas forças em mim. Vamos cantar e rezar com essa canção do Padre Jonas, que dizia, busco o teu silêncio, meu Senhor, para escutar a tua voz, para só contigo eu ficar. Cante, reze com essa música. Ouço o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor,
sem nada esperar. Eu te busquei no barulho, canta isso. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, no gesto de amor, sem nada esperar. Sinto que o Senhor, à medida que o Padre ia trazendo essa partilha, a palavra que me vem era libertação. Muitas pessoas sendo libertas. Amém. Sabe, pessoas em si mesmadas, pessoas presas dentro de si mesmas. Libertação de falsos conceitos. Libertação de palavras de maldição que geravam constantemente dentro de vocês barulhos que não te deixavam avançar, sair de si. O Senhor foi fazendo esta obra de libertação e dizendo para você: escuta a minha voz, e somente a minha voz. Para louvando a Deus, agradecendo mesmo que o Senhor nos visitou nesta manhã, na brisa suave, no silêncio. Obrigado, Jesus. O Senhor foi trazendo paz Obrigado. a muitos corações que há muito tempo não sentiam essa sensação de tranquilidade, de paz, a libertação que o Senhor foi realizando. Obrigado, Jesus. Você que experimenta uma grande paz agora aí na tua casa, aí na tua família, como há muito tempo você não experimentava essa paz, esse silêncio. Você que nunca tinha prestado atenção no silêncio da tua casa, você está conseguindo ouvir os pássaros cantar, os passarinhos cantar, e Deus está falando com você aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.